Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo, bater um papo um pouquinho sobre algumas dicas de como fazer sustentação oral em tribunal. Pode ser tanto em Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho ou também em tribunais superiores, né? Cada um com as suas características, onde é importante que o advogado leia o regimento interno de cada tribunal. Eu procurei um vídeo e não encontrei, então eu achei interessante fazer um vídeo com algumas dicas da pouca experiência que eu tenho, mas que eu tenho por bem sucedida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, a primeira dica de sustentação oral nos tribunais: conhecer bem o processo e as questões processuais. Não adianta o advogado ir para uma sustentação oral em 15 minutos e não ler o processo. É muito comum que alguns escritórios de advocacia sejam contratados somente para isso, para poder advogar em segundo grau. Então, cabe ao advogado dedicar um bom tempo a conhecer as minúcias do processo. Nós sabemos que em grau recursal, para os tribunais, pode ser discutido tanto matéria de direito quanto matéria fática. Então, é importante que o advogado tenha um bom conhecimento do processo nesses dois elementos. E as questões processuais também. Sabe-se que os desembargadores, tanto de qualquer tribunal, de justiça, do trabalho, os federais, eles têm uma maior ênfase nas questões processuais. Eles se preocupam com a questão processual, até porque o recurso pode ser não conhecido por algum elemento, pela ausência de algum elemento processual. Uma segunda questão: conhecer bem o relator. É interessante a gente saber como se comporta o relator, como entende o relator com alguma matéria afeta ao seu recurso. A turma ou a Câmara também é muito importante se conheça como essa turma, como essa Câmara tem julgado, principalmente esses elementos que farão parte do seu recurso, das suas razões recursais. Uma questão muito importante é chegar sempre antes para conhecer, para se ambientar no lugar, para você ver a postura, ver o humor do relator. Às vezes é uma desembargadora, ou às vezes é um desembargador com um pouco mais calmo. Se ele fala mais tranquilo, você não vai chegar e, desculpa a palavra, mas você não vai vomitar o processo para ele. Então a gente tem que aprender a falar a mesma língua que aquele que vai analisar o nosso recurso fale, né? Então chegar antes, pedir a preferência para a sustentação. Você tem que pedir a preferência, porque senão você não vai sustentar oralmente. Organizar a sustentação com o início, meio e fim, isso é muito importante. Já já a gente vai bater um papo sobre o memorial. Os cuidados com a aparência, com o gesto, com gestos. Gente, não tem jeito. As pessoas julgam-nos por quem somos, por quem aparentamos ser também. A nossa roupa, o tipo de gravata, o nosso comportamento ao entrar na Câmara ou na turma, né, na sala, ou se você precisar falar com o desembargador antes, a forma que você se apresenta para ele. É muito importante. Você chega nessa idade deles que tem 15, 20 anos de advocacia, o direito eles conhecem. E não tem jeito. A questão subjetiva do advogado, ela influi muito. Uma coisa é eu atender um advogado recém-formado. Outra coisa é eu atender um advogado que tem livros escritos. Não tem como a gente conseguir uma imparcialidade. É difícil. Nós sempre tendemos a dourar algumas pessoas e enegrecer outras em função daquilo que elas representaram ou representam para a gente. E outra coisa muito importante, gente, além dos gestos, que a gente tem que tomar cuidado para não ser pessoas muito repetitivas nos gestos, é ser sempre humilde. Os embargadores, no mínimo, eles têm ali 15 anos, de 10 a 15 anos de magistratura ou advocacia. Eles sabem mais do que nós, não tem como, tem que tomar um cuidado. Evidente que tem alguns pontos que eles vão passar despercebido. Aí cabe ao advogado trazer esse ponto com muita humildade e com muita tranquilidade para evitar que nós passemos uma imagem de arrogantes. Sobre o memorial. Bom, é importante que a gente divida-o em 3 partes, para ficar muito fácil para você, em 15 minutos, apresentar o que você precisa. É importante que você, no início, tenha uma frase de impacto.
e que tem essa frase sentido com o processo, né? Não vai trazer uma frase de Shakespeare se não tem nada a ver com o que você está discutindo no processo. Para quê? Qual que é o objetivo de uma frase de impacto? Ele desperta atenção. É normal que você perceba, tanto no Supremo, nos tribunais superiores, quanto nos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho, ou até os tribunais militares, que você está falando, e os desembargadores estão assim, ou eles estão assim. É claro que na maioria das vezes eles já têm a percepção, já ouvem aquilo que interessam. Mas uma frase de impacto, eu percebi isso numa sustentação oral minha, faz com que, você seja centro da atenção. Principalmente se você traz algo novo. Por exemplo, falei uma coisa que todos nós sabemos, mas que no momento ali foi muito importante. Eu falei sobre a importância dos princípios na aplicação, na interpretação e aplicação do direito na modernidade. Eu já percebi que alguns desembargadores que são professores de direito constitucional, já me deram um pouco mais de atenção do que se eu não fizesse uma menção a Ronald Dworkin, ou Robert Alexi, ou Alexi, como queira. É muito importante. É importante recordar, na exposição do memorial, que nós estamos sempre em processo de aprendizado. Então, o desembargador pode ter 40 anos de magistratura, o ministro do Supremo pode ter 30 anos de magistratura, nós sempre estamos aprendendo. E deixar isso muito claro, é importante que você mostre que você é humilde. Não é uma humildade falsa, mas realmente ninguém consegue saber tudo a toda hora, ninguém domina todos os assuntos a toda hora. Mas é importante que isso seja repassado na sustentação oral. Indo para o fim, apresente antecipadamente as objeções fortes. Então, se você sabe que tem objeções fortes para o seu recurso, apresente-o logo de início. Liminarmente, você apresente ele para quê? Para você minar o impacto que terá ou que teria quando a outra parte for apresentar ou as razões recursais ou as contra-razões recursais. E aí depois você apresenta os seus pontos fortes também após a objeção forte. E para finalizar, conclua agradecendo a atenção dos embargadores. E é um sinal de humildade, de cuidado, de falar como se você estivesse falando com os seus colegas, com a banca de advogado, de uma forma natural, respeitosa, mas não deixando de termos, como advogados, uma posição firme diante de alguns embargadores que tentam, de forma covarde, atrapalhar o desenvolvimento da advocacia. Então, é isso que eu queria passar, essas dicas de sustentação oral. Espero que vocês gostem. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.